Oi gente, tudo bom? Cláudia Cury do canal Mrs Crochê. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o ponto Pandora. Ele é muito lindo. Ele é feito um square, né, um quadrado, a gente começa no centro e vai crescendo nesse sentido. Ele é lindo dos dois lados. Você pode trabalhar com duas cores, né, fazendo essa parte de dentro de uma cor e vizinhos de uma segunda cor. Ou você pode usar esse tipo de linha, os cakes, né? Porque aí carreira ímpar você usa a parte de dentro e carreira par você usa a parte de fora. Ou ao contrário, né? Você decide como você vai começar e segue nessa sequência. Essa linha aqui que eu estou usando para fazer esse trabalho, a Caron Big Cakes. Ela é número 4 aqui nos Estados Unidos. Tem a foto aí para vocês verem a espessura e comprar uma similar se vocês quiserem. A agulha compatível é a 5 mm, é a 5 mm mesmo, que eu usei para fazer esse trabalho e que eu vou usar hoje para ensinar para vocês. Se você mora aqui nos Estados Unidos e quer comprar uma igualzinha, a cor dela é Cranberry Crisp. Gente, eu tinha pensado em ensinar para vocês com usando a mesma linha que eu usei para esse trabalho aqui. Eu ia abrir esse cake aqui, mas eu tô achando alguns pontos da linha não dão um contraste muito bom. Então eu vou usar outras duas linhas que vão contrastar bem, vai ficar melhor a visibilidade para vocês. Tá bom? E como eu falei, você pode fazer com esse tipo de cake ou apenas com duas cores, mas eu acho que com esse tipo de linha que muda de cor, fica mais bonito esse ponto. Gente, eu vou fazer só as 6 primeiras carreiras com vocês, tá bom? Porque depois vão ser apenas repetições de 2 carreiras. Então a gente vai começar com o anel mágico. Vídeo número 10 aqui no canal, se você quer aprender o anel mágico. 2 correntes, que equivalem ao primeiro meio ponto alto dessa primeira carreira. E vou fazer um outro meio ponto alto aqui dentro do círculo. Então, dá a laçada, introduz, busca lá de trás e passa por dentro das 3. 2 correntes, 2 meio pontos altos seguidos aqui dentro. 2, 2 correntes, outros 2 meio pontos altos aqui dentro. Nós vamos fazer 8 meio pontos altos no total aqui dentro, tá? Sempre separados por 2 correntes. Eu já tenho 6. 2 correntes, 1, 2 e mais 2 meio pontos altos. Vamos fazer 2 correntes também para separar estes 2 meio pontos altos dos 2 primeiros. 1, 2. Vamos fechar o círculo, né, o anel mágico. E na segunda correntinha que a gente tem, olha, aqui é o topo do primeiro meio ponto alto que a gente fez. Na correntinha antes, você introduz e fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma corrente e já pode cortar a linha. Gente, mantenha uma tesourinha, lixo e agulha aí pertinho de vocês, viu? Porque agora no começo a gente precisa muito. Puxa. Este do centro aqui, você mantém aqui, não esconde ela e corta, não. Eu vou explicar para vocês já já. Vou esconder só essa daqui agora. Se você não sabe muito bem como esconder, você vem no ponto seguinte, passa por baixo das 2 alças e volta no ponto seguinte, também passando por 2 alças. E agora sim, aqui por trás, você passa mais 1 ou 2 vezes. Todas as linhas que eu cortar agora, eu vou esconder nessa parte de trás, porque aí essa parte da frente vai ficar sempre certinha. Na verdade, esse ponto, ele fica bonito dos dois lados. Eu gosto sempre de esconder as linhas do mesmo lado do trabalho. Então, eu vou manter essa daqui por isso. Eu vou sempre saber que este aqui é o lado de trás do meu trabalho. E olha lá, já começamos com um quadradinho, tá vendo? Esse trabalho todo, a gente sempre vai ter 2 correntes nos cantinhos. Então, agora nós vamos partir para a segunda cor. Para a gente começar a segunda carreira, a gente vai prender a linha na agulha e vamos unir em qualquer cantinho que você quiser. Introduz e a gente vai unir com um ponto baixo.
Você introduz, busca lá de trás, ficamos com duas argolinhas, dá a laçada e passa por dentro das duas. Então, fizemos o primeiro ponto baixo aqui. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no próximo espaço. Duas correntes agora, porque a gente está bem no cantinho do trabalho. Uma, duas e outro ponto baixo aqui dentro. Apenas uma corrente. No outro canto, um ponto baixo, duas correntes e outro ponto baixo aqui dentro. Uma corrente, alcançamos o próximo canto, um ponto baixo, duas correntes, outro ponto baixo, uma corrente, e agora a gente alcançou o canto onde a gente começou. A gente já tem um ponto baixo aqui, então nós vamos fazer apenas um ponto baixo, duas correntes, para formar o cantinho aqui, e logo depois desse nó, pegando as duas alças, ó, no topo desse ponto baixo, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Uma corrente e já pode cortar na linha. Agora é só esconder essas duas linhas. Agora nesse começo é meio chatinho de esconder, né? Uma das linhas eu andei aqui pelo círculo e a outra eu escondi aqui por dentro desses pontos que a gente tem. Mas daqui a pouco tudo fica mais fácil. Agora para a carreira 3 a gente vai voltar com a primeira cor. Se você estiver usando o cake, você vai alternando, tá? Primeira carreira com o centro do cake, a segunda com a parte externa do cake, depois você volta para a parte interna. Vai ser sempre assim, carreira ímpar com o interior do cake, carreira par com o exterior do cake. Agora para a terceira carreira, a gente vai prender a linha também na agulha e vamos unir em qualquer cantinho, no meio daqueles dois pontos baixos, debaixo das duas correntes que a gente fez. Só que a gente vai unir fazendo um ponto baixíssimo. Você introduz, busca lá de trás e passa direto. E vamos fazer duas correntes que vão equivaler ao primeiro meio ponto alto dessa carreira. Vou fazer um outro meio ponto alto aqui dentro. Ficamos com dois. E agora direto eu vou para debaixo daquela corrente que a gente fez entre os dois pontos baixos da carreira anterior, eu vou fazer dois meio pontos altos. Um, dois. Sempre direto, tá? Nessa carreira, os meio pontos altos. Só nos cantinhos que a gente vai fazer as duas correntes. Aqui a gente ainda não fez porque a gente vai fazer quando a gente estiver terminando. Então, olha só, cheguei no canto. Dois meio pontos altos, um, dois, duas correntes, uma, duas e dois meio pontos altos neste mesmo espaço. Direto agora, não faz corrente nenhuma, nesse espaço vamos fazer dois meio pontos altos. Um, dois. Alcançamos o canto, dois meio pontos altos. Duas correntes e dois meio pontos altos no mesmo. No meio do quadradinho, os dois meio pontos altos e no canto, dois. Olha lá, a linha que eu escondi apareceu aqui, mas depois a gente corta. Duas correntes e dois meio pontos altos nesse mesmo. Direto aqui no meio, dois meio pontos altos. Chegamos no primeiro canto, onde a gente começou, já temos dois meio pontos altos aqui. Vou fazer dois, o primeiro e o segundo. Duas correntes para a gente formar o cantinho do quadrado. E na segunda corrente, eu vou fechar com o ponto baixíssimo. Uma corrente e já pode cortar a linha. Olha como tá nosso quadradinho. Tá vendo? Tô escondendo as linhas sempre aqui nessa parte de trás. Agora a gente vai começar a quarta carreira. Prendendo a linha na agulha.
A carreira par é sempre de pontos baixos. Então, você une em qualquer cantinho com o ponto baixo. Prendeu a linha na agulha, introduz, busca lá de trás, termina o ponto baixo. Vamos fazer uma corrente. Agora a gente vai fazer um ponto baixo dentro deste ponto baixo que a gente tem aqui. Então, você introduz, busca lá de trás, mas puxa alto e termina o ponto baixo. Faz uma corrente apenas, igual nós fizemos aqui. Nós fizemos uma corrente só entre esses dois pontos baixos. Aqui também a gente vai fazer apenas uma corrente. E no próximo a gente já faz o ponto baixo, puxa alto, termina o ponto baixo, uma corrente. E agora no cantinho, um ponto baixo, as duas correntes e outro ponto baixo no mesmo. Uma corrente, no próximo um ponto baixo, puxa alto, uma corrente. Agora eu quero dar uma dica. Olha só, aqui atrás, vocês estão vendo que os pontos baixos também ficaram bem dentro dos pontos baixos, entre as duas perninhas? Existe uma linha aqui que passa por dentro dos pontos baixos. Você tem que colocar a sua agulha entre esta primeira perninha e essa linha que tem atrás, porque se você não coloca, olha só, eu vou colocar depois dessa linha que tem aqui atrás e antes dessa daqui. Olha só o que vai acontecer. Vou fazer normalmente, tá no meio das duas perninhas aqui, né? Vou terminar aqui, fazer uma corrente. Agora, olha o que aconteceu aqui atrás. Não ficou dentro do ponto baixo. E aqui ficou, ó. Os outros todos ficaram certinhos. Então, se você quer o seu trabalho bonito na parte de trás, igualzinho na parte da frente, você tem que fazer dessa forma, tá? Você fez o ponto baixo, a corrente, vou fazer o outro ponto baixo. Você coloca a sua agulha logo depois dessa perninha, entre, né, essa perninha e essa linha que fica escondidinha. Se você ficar na dúvida, você começa a introduzir e olha aqui atrás. Olha lá, tá vendo? Tá no lugar certinho. Se eu coloco no lugar errado, olha, quando eu olho aqui atrás, não está no meio do ponto baixo. É uma coisinha sutil, boba, mas que faz toda a diferença do trabalho. Então, terminei o ponto baixo, fiz uma corrente, no cantinho um ponto baixo, duas correntes, o ponto baixo no mesmo e uma corrente. E agora eu cheguei no canto onde eu já tenho o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo apenas, as duas correntes, uma, duas, e fechar logo depois do nozinho, pegando as duas alças, com o ponto baixíssimo, uma corrente, e já posso cortar a linha para esconder. Olha só como o nosso quadradinho tá ficando. Atrás também, todos os pontos baixos, os longos, né, dentro dos pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira 5, que é a carreira ímpar, que é a carreira dos meio pontos altos, né, como a primeira e a terceira. Carreira ímpar, a gente une a linha lá no cantinho, vamos prender a linha na agulha, né, e vamos unir com o ponto baixíssimo. Então, a carreira ímpar a gente une com o ponto baixíssimo, a carreira par, que é a dos pontos baixos, a gente une com ponto baixo. Então, uni aqui, vou fazer duas correntes, que equivalem ao primeiro meio ponto alto, vou fazer o segundo, e na verdade agora a carreira 5, a gente vai repetir a carreira 3, vai direto com os meio pontos altos, sem correntes entre eles. E sempre dois, né? O primeiro e o segundo, direto aqui entre os pontos baixos, o primeiro e o segundo. E no próximo espaço, gente, presta atenção, porque quando você abre aqui os pontos baixos da carreira anterior, você tem dois espaços.
você tem que colocar os meio pontos altos neste primeiro, tá? Que é abaixo dessa corrente que a gente fez. Aqui, você estaria colocando neste ponto baixo, e não é, tá? É nesse primeiro espaço que você tem que colocar os meio pontos altos. E agora, direto no cantinho, vamos fazer 2 meio pontos altos, 2 correntes e os 2 meio pontos altos no mesmo espaço. Então, agora tudo que eu fiz aqui, nesta face do quadradinho, eu vou fazer nas outras faces, tá? Terminando aqui a carreira 5, já fiz os 2 meio pontos altos. Agora, aqui no cantinho, eu vou fazer os 2 últimos dessa carreira, as 2 correntes, e vou fechar na segunda corrente que a gente tem aqui, com o ponto baixíssimo, uma corrente, e já vou cortar a linha para a gente começar a sexta carreira. A sexta carreira é a carreira dos pontos baixos, então a gente vai unir em qualquer cantinho também com o ponto baixo. Busca lá de trás, termina o ponto baixo. Uma corrente, o ponto baixo longo dentro do ponto baixo que a gente tem lá, uma corrente. Agora, nesses pontos longos, deixa eu mostrar para vocês, a gente consegue ver bem a linha ali no meio, vocês estão vendo? Fica mais fácil da gente introduzir, porque no comecinho a gente só tinha os pontos baixos, esses que são curtinhos, né? É mais difícil da gente introduzir o ponto baixo ali na posição certa. Agora fica fácil, tá vendo? Você coloca logo depois desta perninha e antes dessa linha que tem ali atrás. Que aí fica. Não se esqueça também, sempre tem uma corrente entre todos esses pontos baixos, tá? E no cantinho, um ponto baixo, 2 correntes e o ponto baixo no mesmo. Tudo que eu fiz neste lado do quadradinho, eu vou fazer nos outros, no finzinho eu volto. Terminando a sexta carreira, já fiz o último ponto baixo aqui longo, uma corrente, e aqui eu já tenho o ponto baixo, vou fazer apenas um ponto baixo, 2 correntes, e fechar depois do nozinho, pegando as 2 alças com ponto baixíssimo, uma corrente, e já vou cortar a linha para escondê-la. E agora, gente, vocês vão repetindo as carreiras 5, 6, 5, 6, até chegar ao tamanho que vocês querem. Quando chegar no tamanho que você quer, você esconde essa linha aqui também e corta, e ela vai te ajudar a você sempre começar o trabalho com ela para trás, né? Para não ter perigo de você, às vezes, começar assim, às vezes começar assim, na hora de unir a linha nos cantinhos. Gente, e uma dica: antes de você cortar a linha nessa carreira par, né, dos pontos baixos, vira e vê se tá tudo certinho. Se você estiver fazendo assim, né, querendo sempre o ponto baixo dentro do ponto baixo na parte de trás do seu trabalho, esse trabalho não tem como desmanchar, porque cada carreira a gente corta, né, e aí é tão chato quando você tá com o seu trabalho grande já e a hora que você vira tem um ponto que não tá no buraquinho certo. Isso me irrita demais. É isso, espero que vocês tenham gostado do ponto Pandora. Então, tchau, gente. Um beijo grande. Assinem o canal se vocês ainda não assinaram e me acompanhem aí nos próximos vídeos.